dia 13 de maio é comemorado o Dia da Abolição da Escravidão no Brasil, depois de quase 400 anos de um dos processos mais brutais de escravidão na história da humanidade. Mas apesar de uma abolição formal, até os dias de hoje, mais de 135 anos depois desse processo, o povo negro ainda luta por uma abolição que ainda não aconteceu. Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Mas o que aconteceu após 13 de maio de 1888? Pouco se fala sobre o período seguinte após a abolição. Como diz o cantor Lazo Matumbi, no dia 14 de maio saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Eu sou Amanda Hatzira, estudante de psicanálise e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. Para conversar com a gente, nós convidamos o professor Ramatiz Jassino, que é docente na Universidade Federal do ABC e tem um foco de pesquisa no período de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, como os ex-escravizados sobreviviam no novo modelo econômico e como aquela sociedade em construção se comportava em relação aos negros oriundos do cativeiro. Professor Ramatiz, muito bem-vindo aqui no Eu Com Isso. Bom dia, João. É um prazer estar aqui para participar dessa conversa e tentar contribuir com algumas reflexões. Muito obrigado pelo convite. Legal. E, Ramatiz, começando pelo começo, assim, né? Existe uma certa aversão que é difundida em alguns espaços, inclusive na academia, na mídia, enfim, e a abolição da escravidão no Brasil meio que foi dada de mão beijada pela princesa Isabel e que não houve nenhuma manifestação política organizada na luta que culminou na abolição. Você poderia falar um pouco dos processos antes, de fato, do 13 de maio, né, que constituíram a abolição da escravidão nesse dia? O fim da escravidão se deu como resultado de um longo processo tem como fatos principais, três questões principais foram fundamentais para o fim da escravidão. Primeiro, a luta dos escravizados, das escravizadas, que desde que pisaram aqui, a partir de 1500 e pouco, lutaram contra a escravidão, com fugas, com assassinatos de feitores e proprietários de terra, com criação de comunidades rurais que nós chamamos de quilombos, com a criação de um verdadeiro país dentro do Brasil, que foi Palmares. A segunda razão foi a pressão do Império Britânico, porque a Inglaterra, já em ascensão no capitalismo industrial, precisava de novos mercados e era necessário acabar com a escravidão de maneira que os escravizados que não tinham salário, portanto não consumiam, tornassem assalariados, pudessem consumir. Não só isso, tinham outras questões também da divisão internacional do trabalho, a disputa por rotas e etc. E o terceiro foi a própria lógica do capitalismo, que ao invés de comprar o indivíduo, que pode adoecer, pode fugir, pode morrer, pode ser pouco produtivo, se compra a força de trabalho, que em qualquer uma dessas hipóteses, de adoecimento, fuga, morte, basta substituir por outro trabalhador. Então, essas três razões combinadas levaram ao final da escravidão. A criação do mito da princesa Isabel como libertadora como responsável pelo fim da escravidão é resultado de uma narrativa criada pelas elites justamente para tirar dos negros o protagonismo pelo final da escravidão. Então é uma figura caricata que foi criada como uma princesa boazinha, redentora, salvadora da população negra. Então, felizmente hoje a grande maioria das pessoas do movimento negro, evidentemente, compreende que isso foi um mito criado que não corresponde à realidade. Indo para o tema do episódio, né? Então, afinal, como que foi esse pós-13 de maio? Teve alguma iniciativa por parte do poder público competente da época de tentar reparar de alguma forma ou incluir o negro dentro da sociedade brasileira? Então, queria que você comentasse, por favor, para a gente, para quem está nos ouvindo aqui, como que foram esses anos seguintes. Ao contrário, Amanda, houve uma ação deliberada das elites para excluir a população negra do mercado de trabalho. Então, a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, eu não uso a expressão trabalho livre, porque eu acho que o trabalho no capitalismo não é livre, o trabalho forçado,
E a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, que se deu ao longo de um processo demorado, que inicia-se a partir da década de 1850, vai até a década de 30, na verdade, mesmo bem depois da assinatura da Lei Áurea, ela foi marcada pela marginalização da população negra, seja com a exclusão da terra, com a Lei de Terra de 18 de setembro de 1850, que exclui a população pobre em geral e os negros em particular da terra, impedindo que os negros se tornassem livres ou libertos pudessem sobreviver da pequena agricultura familiar, seja com as leis que vão transitando para o final da escravidão, como a Lei Rio Branco de 1871, que ficou conhecido como Lei do Ventre Livre, que foi responsável pela desagregação da família negra, ou a Lei de 1885, de Saraiva Cotegipe, conhecida como Lei do Sexagenário, responsável por jogar na mendicância o escravizado idoso, que já tinha exaurido todas as suas forças de trabalho, seja pelos benefícios dados aos imigrantes, uma vez que era objetivo das elites branquear a população brasileira e branquear o mercado de trabalho. Seja, inclusive, por leis explícitas que proibiam negros de trabalhar, por exemplo, como em 1886, que houve uma lei da cidade de São Paulo que proibia que escravizados exercessem uma série de ocupações. Seja pela proibição de estudar, como aconteceu em 1854 e 1878, leis assinados pelo imperador que proibiu de estudar. Ou seja, os negros foram excluídos da terra, foram proibidos de trabalhar e foram proibidos de estudar. Então, foi uma exclusão deliberada por parte das elites, utilizando o Estado, que levou os negros à marginalidade e que faz com que se mantenha essa situação ainda resultado até os dias de hoje. E aí eu queria entrar bem nesse tópico, assim, Matias, dos dias de hoje, né? Porque apesar, né, desses 135 anos, vou botar entre aspas, de abolição, né, a gente vê, assim, dentro das ações do movimento negro e até fora desses espaços, né, mais organizados, né, essa afirmação, esse uso da data, né, para falar que a abolição de fato ainda não veio, e se a gente for pegar hoje, né, mais de 135 anos depois, e a gente for olhar os dados, os números, a gente ainda vê que diversos números não tão bons, vamos dizer assim, ainda são vinculados à população negra, né? Pegar, assim, caso de violência policial, o número de negros no mercado de trabalho e os lugares do mercado de trabalho onde esse negro está inserido, enfim. Então, hoje a gente vive esses reflexos, né, da ausência de políticas públicas nesse pós-escravidão, vamos dizer assim. Então, como você acha hoje, né, atualmente, na sociedade atual, você enxerga essa discussão e quais os caminhos que a gente tem para poder mudar essa triste realidade, né, que é vivida não só aqui no Brasil, mas eu acho que se também a gente for pegar outros países, né, que você tem uma diáspora africana, Estados Unidos, alguns países do Caribe, enfim, de outros continentes, você ainda tem dados muito ruins, né, atualmente, né, vinculados à população negra. Olha, eu acho que é necessário que façamos uma reflexão que o capitalismo no Brasil, nos Estados Unidos também, mas vamos focar no Brasil, ele se constitui numa sociedade que, mais do que uma sociedade baseada em classes, uma sociedade estamental baseada na cor da pele. Então, o capitalismo no Brasil, ele, a partir dessa transição do trabalho escravo para trabalho assalariado que eu me referi, ele vai se constituindo, dividindo a sociedade pela cor da pele. E por isso que nós falamos que existe o racismo estrutural e sistêmico, institucionalizado no nosso país. Então, para além das ações do comportamento de indivíduos, existe um racismo sistêmico que precisa ser combatido e que o Estado foi e continua, em certa medida, sendo o principal protagonista. E quando eu me refiro ao Estado, eu estou falando de algo mais amplo do que simplesmente este ou aquele governo. Eu estou falando do Poder Judiciário,
ultra-racista, estou falando do poder legislativo, falando da estrutura toda do Estado que mantém essa sociedade racista e baseada na cor da pele. Então, na minha compreensão, o combate ao racismo no Brasil, ele tem que ser somado, está inserido ao combate ao capitalismo. Então, o capitalismo no Brasil, que o capitalismo é um mal em qualquer lugar do mundo, ele tem essa singularidade de ser um capitalismo que exclui parte da população. E tem uma lógica, porque ao excluir essa parte da população, ele reforça aquilo que Marx falava, que é o exército de reserva de mão de obra, que está aí à disposição para trabalhar, se submetendo a salários inferiores, a péssimas condições de trabalho. Então, isso faz parte da lógica do capitalismo e, portanto, esse combate deve ser nos dois campos, né? O combate no que diz respeito à questão de classes e também no que diz respeito à questão racial. O Steve Biko já falava, né, que capitalismo e racismo são duas faces da mesma moeda, né? Uhum. Angela Davis também. E aí eu queria até acrescentar, porque hoje nós estamos vivendo uma situação bastante curiosa no Brasil, que parte da mídia descobriu que o negro é um bom mercado consumidor hoje. E aí hoje temos bastante espaço na mídia. Se você ligar a Rede Globo, as novelas da Rede Globo estão cheias de negros e tal, etc. Contudo, com um discurso liberal, de meritocrático, de inclusão social individual, etc. E parte do movimento negro até se deixa levar por esse canto da sereia, que eu acho perigoso. E se você for ver os nossos grandes autores e autoras, você citou o Steve Biko, eu cito também a Angela Davis, sempre fizeram essa discussão, eu cito aqui o Clóvis Moura, que é aqui do Brasil também, a Lélia Gonzalez, que sempre fizeram essa discussão unindo raça e classe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento. Perfeito. Matias, quando a gente decidiu trazer esse tema aqui para o podcast, né, com sugestão do João, né, esse episódio brilhantemente produzido por ele, a gente pensou numa conexão, né, como a gente vai trazer, né, para nós, a gente tem aqui um podcast, né, de nicho, né, na conexão que a gente ia fazer, né, com a comunidade judaica também. E quando a gente entrevistou aqui o diretor Karl Hamburger, para quem quiser ouvir alguns episódios atrás, aí é interessante voltar, porque ele destacou a importância de lutar por políticas afirmativas que visam justamente reparar a população negra aqui no Brasil. Inclusive, ele falou que o avô dele, que foi um refugiado alemão-judeu no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi beneficiário de uma política de reparação. E daí ele trouxe, né, a questão que ainda no Brasil é um desafio estender as cotas, por exemplo, para outros setores da sociedade, né? Essas políticas de reparação são tão aceitas, né? Então, por exemplo, para a população judaica que é sobrevivente da guerra, da Shoah, do Holocausto, mas que ainda existe uma resistência, né, estrutural aí em aceitar que o povo negro, a população negra, precisa ser reparada historicamente. Por que você acha que mesmo que a população preta seja a maioria da população, né, do Brasil, por mais que não seja a maioria representativa, né, socialmente, politicamente, mas é a maioria da população do Brasil, esse debate tem tanta dificuldade em avançar, né, inclusive com o pouco que existe, né, ainda há uma possibilidade de não existir mais, né? Quando a gente vê no debate sobre as cotas, né, sempre existe essa resistência e uma vontade de que não exista cotas, por exemplo. Como que você enxerga essa questão? A gente viu no último governo, desculpa cortar, a gente viu recentemente, né? No último governo, que corria o risco seriamente disso, né? O pouco que a gente tinha de não existir mais. Pois mal fez 10 anos aí, né, das cotas como política pública e já queriam extinguir.
Vejam bem, as políticas de reparação ou as políticas afirmativas no Brasil sempre existiram durante muito tempo, contando que fossem para brancos. Eu falei que no período de transição do trabalho escravo para trabalho assalariado, além daquela legislação que prejudica os negros, houve vários benefícios para os imigrantes. Por quê? Porque era interesse das classes dominantes brasileiras branquear o mercado do trabalho, branquear os trabalhadores e as trabalhadoras. Os imigrantes, para você ter uma ideia, eles recebiam passagem inicialmente da Sociedade de Imigração de São Paulo e do Brasil, depois do Estado, recebiam passagem de navio que vinha da Europa para cá. Quando chegava, eles ficavam acolhidos na hospedaria dos imigrantes, em Santos, onde eles recebiam alimentação, recebiam roupas, recebiam documentação, assistência médica e até mesmo assistência espiritual, porque tinham padres para atendê-los, pagos pelo Estado. Depois recebiam uma passagem de trem e vinham para São Paulo, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes, que hoje é o Museu do Imigrante, lá no Belenzinho. Depois eles recebiam uma passagem de trem e iam para o Oeste Paulista, para a região cafeeira, onde tinham já moradia garantida, tinham o trabalho garantido e tinham a possibilidade de comprar aquelas terras de forma subsidiada, com isenção de impostos e tal. Cada família imigrante recebia R$70 mil por cada adulto, R$35 mil por cada adolescente e R$17.500 por cada criança. Então, imagina aquelas famílias italianas de 10, 12 pessoas, italianos, alemães, etc., que recebiam esse dinheiro, ou seja, recebiam um Bolsa Família, né, para começar a sua vida aqui. Então, isso foi receber todos os benefícios. Isso eu estou me referindo ao período um pouco anterior à escravidão e posterior à escravidão. Em 1911, que já estava distante da assinatura da Lei Áurea, foi publicada uma lei chamada Lei do Povoamento, que estabelecia uma série de vantagens para esses imigrantes. Então, sempre existiram políticas afirmativas ou políticas reparatórias, em alguns casos, para pessoas com a condição que tivesse a pele branca. Essa insurgência que houve contra as cotas, quando elas foram estabelecidas, inclusive entrando na justiça, etc., é resultado desse pensamento absolutamente racista. E aqui, mais uma vez, eu quero reforçar a ligação umbilical entre o racismo e a orientação política. Não por acaso, quem entrou na justiça contra as cotas, argumentando que as cotas eram inconstitucionais, era o PFL, era o partido oriundo da ditadura militar, era o partido de extrema-direita, da figura de um senador chamado Demóstenes Torres, que é hoje, que muitos que eram do PFL, os que estão hoje no PP, no PL, que apoiaram o Bolsonaro, etc. E tal. Então, acho que essa vinculação a gente precisa ter muito clara, como que tem essa ligação política e ideológica da direita com com o racismo. Isso aí faz parte do DNA dele. E essas políticas reparatórias, normalmente, eles são contra quando é para a população negra. Como as cotas atingem a maioria da população pobre e a maioria da população pobre é negra, eles eram contra. Se fosse cotas para um grupo específico ou que tivesse a pele branca, estava tudo certo. Aí, Matias, eu queria entrar num ponto, né? Acho interessante ter falado isso sobre um alinhamento político, né? Como esse discurso se estabelece, a gente viu nesses últimos anos aí, inclusive a gente tratou aqui no IB, né, mano, aqui no podcast, sobre o crescimento da extrema-direita e de células neonazistas e de todo o fortalecimento desse discurso nos últimos anos, né? Tem uns dados aí do Observatório Judaico dos Direitos Humanos, mas aí eu queria tocar num ponto que tem um ciclo de debate que ocorre lá no Museu Judaico, em parceria com a Casa Sueli Carneiro e o próprio Museu Judaico. E um dos temas, assim, um dos ciclos de debates que mais me pegou foi o das alianças históricas. Falava das alianças históricas nos Estados Unidos, na África do Sul e aqui no Brasil, né? Era voltada das alianças históricas entre a comunidade judaica e a comunidade negra nesses locais, né? Eu acho que a mais conhecida é a dos Estados Unidos, né? Que tem aquela foto clássica do
do Martin Luther King e do rabino Joshua Heschel, segurando um pergaminho de Torá. E aí o ponto é, qual a importância dessa aliança entre uma comunidade X e uma comunidade Y, nesse caso a comunidade negra, e quais são eu não diria os limites, assim, mas não quero entrar no campo do local de fala aqui, disso, porque é muito difícil entender a do outro, né? Mas qual seria o bom senso ali, vamos dizer, para você acabar não atropelando? Porque às vezes eu sinto que quando tem uma certa aliança, uma solidariedade, e aí pegando aqui o caso que aconteceu recentemente no Vini Júnior, algumas pessoas, né, eu não diria que não sei se foi de propósito, mas quase queria pegar o protagonismo ali da dor do cara, né, da dor da pessoa. Então, a pergunta seria essa: qual a importância dessas alianças históricas no fortalecimento do movimento negro e da luta, pensando na pluralidade da sociedade, e quais os limites ali do bom senso, digamos assim? Olha, eu acho que essas alianças, é verdade, eu acho que tem alianças históricas. Eu me lembro que lá na década de 70 houve muitas discussões do movimento negro, particularmente do MNU, Movimento Negro Unificado, com a comunidade judaica, de alianças e apoios recíprocos em várias situações. E também temos muito claro que o inimigo ele é o mesmo, o principal inimigo que aí hoje ressurge aí saindo dos esgotos, que é o nazismo, né? Que é o nazifascismo, que que manifesta o seu antissemitismo e manifesta o seu racismo cotidianamente. Então, acho que isso é importante, essa compreensão de alianças. Lógico que nós temos muitas dissemelhanças, né? Tanto no que diz respeito ao peso demográfico dentro da sociedade brasileira, no caso, né? A quantidade de negros e a quantidade de judeus, e também no que diz respeito ao poder econômico, né? Nós sabemos que grande parte, uma parte significativa da comunidade judaica tem um poder econômico. E, às vezes, esse poder econômico tem, inclusive, contribuído para essas alianças de algumas formas, mas, por outro lado, existe aquelas contradições que muitos indivíduos, para além de ser judeu, ele é capitalista. Então, ele está trabalhando com uma lógica capitalista de exploração. Então, nós conseguimos encontrar este meio termo, às vezes é um pouco difícil. Agora, e eu lembro que essa aliança, ou esse apoio, ou essa solidariedade, ela está presente, por exemplo, na academia. Nós temos uma que eu considero uma das maiores pensadoras que discute a questão racial e o racismo no Brasil, que é a Lilia Schwartz, que é uma pessoa da comunidade judaica e que está na academia e que tem uma produção muito importante, inclusive, não só a produção, mas inclusive com a preocupação de abrir espaço para negros na academia. Um grande amigo meu, o João Batista Félix, que hoje é professor na Federal de Tocantins, que é um militante histórico do movimento negro, ele foi orientando da Linda Schwartz e outros. Então, eu acho que essas alianças, em alguns aspectos que é possível ter essas alianças, eu acho que é importante. Eu acho que as dissemelhanças devem ser reconhecidas, mas não supervalorizadas, essas semelhanças ou algumas contradições, e entender que alguns comportamentos de indivíduos são comportamentos de indivíduos e não são comportamentos de toda a comunidade, né? Então, nós vimos aí uma coisa lamentável que aconteceu eu não sei, acho que foi na Hebraica, no Rio de Janeiro, que o Bolsonaro foi na época da campanha e fez aquela fala horrorosa, racista, e aquelas pessoas que estavam lá, que na minha compreensão não representam a comunidade judaica, aplaudindo e rindo das coisas absurdas, das manifestações racistas do Bolsonaro. Quer dizer, como é que uma pessoa pode ter simpatia por um governo que, além de ser racista, é um governo explicitamente apoiado por neonazistas, né? Que é uma contradição. Mas entendendo que isso aí não é a comunidade, eu pelo menos compreendo que não é a comunidade, é um pequeno grupo que tem lá seus interesses econômicos
e que se comporta daquela maneira. Então, acho que as nossas alianças são possíveis e podem ser aprofundadas e crescidas, sim. E tinha uma manifestação na Porta da Hebraica nesse dia, né? De judeus contra o Bolsonaro, né? Movimentos Isso, juvenis e tal, que se exato, posicionaram contra, né? exato, é verdade. Tinha uma manifestação lá, isso. Que foi a primeira nacional. Mas mesmo assim, é importante você destacar que a gente nunca pode mitificar, né, nenhum grupo, né? Mesmo a comunidade judaica é plural e tem também, não é monolítica, né? Tem as Uhum. suas, tem apoiadores do Bolsonaro, assim como pessoas que estavam na porta também, e é importante não esquecer mesmo para a gente para não repetir, né? Até porque tiveram negros que apoiaram o Bolsonaro e foram para o governo, Pois Sérgio é, Camargo, como Hélio Valda, quer dizer, como é é, da mesma, a contradição vários, é tão ou mais absurda, né? Quer dizer, aham, negros que foram lá e apoiaram aquela coisa horrorosa. sim. Mas muito importante a sua fala, professor, né? E porque a gente está falando, né? Parece que a gente está falando de algo histórico distante, não, né? No nosso dia a dia, com esse retorno que você bem pontuou do nazifascismo, né? Que saiu desses esgotos aí nesses 4 anos que a gente teve de governo Bolsonaro, a coisa explodiu mesmo. E na semana passada mesmo, né, teve uma discussão calorosa aí nas redes sociais por conta de um show de um comediante que foi retirado do ar pelo Ministério Público de São Paulo, né? Esse show, segundo o Ministério Público, tinha conteúdo racista. É um comediante que sabidamente sempre ofende minorias. Eu nem gosto de chamar de comediante, porque eu acho que a comédia, né, que se baseia assim na ofensa, né, na opressão, não é comédia. Mas nas redes sociais a gente viu alguns comentários afirmando que se fosse com judeus, por exemplo, a situação seria outra. Talvez não tivesse essa movimentação, né? Por exemplo, a gente viu pessoas aí dentro desse pacto da branquitude, narcísico da branquitude, indo em defesa, né, pelo direito de fala desse comediante. Talvez se fosse com judeus, algumas pessoas comentaram que a situação seria diferente. Você, professor, você não acha que fazer esse tipo de divisão, por exemplo, acaba levando a pauta para um lugar ruim? Então, desvia o foco do que deveria de fato ser combatido, e desvirtua aí o debate? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que com certeza fazer esse tipo de recorte aí desvia, né? Parece que uma disputa para ver quem é mais oprimido, quem é mais perseguido. O E eu, super trunfo da opressão, né? da opressão, né? Então, eu acho que não é o caso. Isso realmente desvia o foco e só ajuda aqueles que querem destruir a todos, enfim, os inimigos. Então, eu acho que isso é bastante complicado. Agora, o que eu queria chamar a atenção para essa questão dos chamados comediantes, que esse cara que apareceu, que está aí, né, que deu toda essa polêmica, ele é ainda um dos últimos remanescentes daqueles grupos que apareceram lá em 2012, antes das manifestações de 2013, e que contribuíram para surgir, aparecer aquele tipo de comportamento que já estava presente nas manifestações de 2013, que foram aqueles tais de comediantes de stand-up, né? Que aí tem aquele, não sei o que, Gentili, Rafinha Bastos, um monte desses caras que saíram dos esgotos, que é um humor de esgoto, e que sempre fizeram as suas manifestações de comediantes, sempre desqualificando os oprimidos e faziam o discurso de que eles não eram, que eles eram transgressores por serem politicamente incorretos. E tiveram apoio, inclusive, de gente bastante importante, inclusive na academia. E que ser transgressor para eles é reforçar
os preconceitos que sempre existiram na sociedade. Eles não faziam comédia ridicularizando o homem branco, cis, heterossexual do Sudeste com nível superior e com bom poder aquisitivo. Era sempre a mulher, era o negro, era o gay, era o homossexual, era a lésbica, era sempre esse tipo, era sempre reforçando os preconceitos contra os historicamente oprimidos. Assim, a própria Lilia Schwartz escreveu um texto sobre esse mesmo comediante, falando que eles nunca ridicularizam o próprio grupo como se não fossem racializados também, né? O Exato, branco exato. é o ser universal. Exato. E o que eu acho assim triste e preocupante que esses caras tiveram grande apoio, hoje a maioria não está mais, ou mudou o comportamento e tal, mas não está mais na grande mídia ou nos espaços, mas eles tiveram apoio, inclusive, dentro da academia, né? O Luiz Felipe Pondé, aquele filósofo que está todo dia aí na TV Cultura, em outros espaços, e foi um dos caras que da academia respaldou esses caras e faziam discurso, aliás, escreveu artigos, escreveu livros falando que o politicamente correto era uma chatice e tal, tal. Então, essa gente acabou sendo valorizada em vários espaços, e porque essa gente simplesmente reverbera os velhos preconceitos, né? Reforça os velhos preconceitos. E esse aí é um dos que sobrou, felizmente teve resposta jurídica para ele, e espero que seja totalmente excluído de qualquer espaço de mídia, porque é uma coisa horrorosa. E o que é pior, essa gente vai preparando e prepararam o caldo de cultura porque o que surgiu. Porque a violência política, a violência física, ela é precedida da violência simbólica. E aí, nós fizemos uma ocasião, um debate lá na Universidade Federal do ABC, e uma das mesas que eu defendi, eu fazia essa comparação com o que foi a ascensão do nazismo na Alemanha, na década de 30, e a ascensão disso que virou o bolsonarismo aqui no Brasil. A violência simbólica que vai se disseminando na sociedade, de desqualificação do outro, no caso da Alemanha nazista era a desqualificação, a desumanização dos judeus, ela precede a violência física. Então, primeiro você desumaniza, você desqualifica. Depois você criou um caldo de cultura para aí sim, aí você pode matar, você pode pôr na câmara de gás, você pode dar paulada na rua, você pode excluir trabalho, marginalizar e tal. Então, esses caras, eles são muito perigosos porque eles constroem essa violência simbólica que depois vai legitimar a violência física e política. Eu acho que o Ramatiz tocou num ponto central, assim, é isso, né? Esse lugar da violência simbólica e as pessoas não entendem, né? Fica até meio reação, assim, porque acho que é exatamente isso, assim, a pessoa que está nesse lugar de privilégio, como você falou, jamais vai, quando ouvir ali, vai se sentir ameaçado, né, de fato, e foi uma coisa que o Ferrez falou, né, desse comediante aí, quero ver ele fazer um show lá no Capão Redondo para a população de lá, Exato. falando que o negro, que não sei o quê e tal, então, naquele lugar ali de fato, é muito fácil. E aí, professor, a última pergunta aqui, a gente nos finalmente, né? É, no último, a gente está gravando hoje aqui, o episódio vai ao ar na próxima quarta, a gente está gravando aqui na terça, e no domingo a gente teve uma cena lamentável, né? A gente já pincelou aqui algumas vezes nesse episódio, mas a gente teve a cena lamentável que foi o Vinícius Júnior, né? Que passou lá na Espanha, o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, que entrou muito nesse lugar, né? Além do racismo direto ali, do estádio chamando ele de macaco, insultando, ele tomando um mata-leão de um jogador branco do outro time, e o juiz não fez nada.
pelo contrário, expulsou o Vinícius Júnior, e não colocou na súmula que toda a situação que ocorreu ali no estádio. E aí, voltando, né, que é o tema do episódio e isso que você citou, desse racismo sistêmico, e dá para ver muito ali na prática, principalmente pelo posicionamento do presidente da La Liga, que culpou o Vinícius Júnior, né, que colocou o Vinícius Júnior nesse lugar, nesse estereótipo do negro raivoso, do negro violento, simplesmente porque ele reagiu a um estádio inteiro chamando ele de macaco, e o próprio posicionamento de outras autoridades ali dentro do mundo administrativo das ligas, da Liga de Futebol da Espanha. Então dá para ver esse racismo sistêmico atuando de fato na prática e tentando silenciar o Vinícius Júnior, né? E isso é revoltante. A gente teve aqui algumas manifestações, né, de algumas autoridades do poder público, do presidente Lula e do próprio Ministério da Igualdade Racial, mas desses pós, né, no caso aqui do Brasil, de 135 anos de abolição, e a gente ainda vê essa situação acontecendo ainda em outros lugares do mundo, e isso não vai acabar tão cedo porque está ligado a um sistema de um modo de produção. Mas quais são as ações efetivas que a gente pode ter nesse combate, além de só mandar uma nota de solidariedade ali no dia seguinte, a vida que segue? Olha, eu acho que, assim, primeiro há que se entender que o comportamento daqueles indivíduos, seja no Brasil, seja na Espanha, nos Estados Unidos, na França, tem acontecido muita coisa horrorosa, Portugal, enfim, é um comportamento de indivíduos que foram formados nesse pensamento. Então, a sua manifestação racista é resultado de uma formação racista e que ali ele verbaliza. Então, para além de punir aqueles indivíduos que fizeram aquela manifestação racista, há que se mudar o sistema, a estrutura, a educação daqueles países, e no caso do próprio Brasil, que cria pessoas racistas, né? É resultado de uma educação que se formou daquela forma de desumanizar o outro. Então, acho que isso é necessário que se diga, é muito grave. As respostas que nós tivemos no Brasil, eu acho que estão, enquanto governo, eu acho que as respostas, eu estou achando que são respostas bem interessantes, né? Houve uma manifestação da Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, do presidente Lula, ainda lá no Japão. O Itamaraty convocou um embaixador espanhol para dar explicações. Isso é uma coisa, não é pouca coisa convocar o embaixador. Assim, é uma crise diplomática, estabeleceu uma crise diplomática. Então, a resposta do governo eu acho que foi contundente. O movimento social está se organizando, agora dia 25, até já anunciando, apesar que isso que vai ao ar depois do dia 25, né? O movimento social, no dia 25, vai ter uma manifestação em frente ao consulado da Espanha, chamado pelo MNU, pela UJS, pelos PT, PSOL, PCdoB, etc., PSB. Então, eu acho que está tendo uma resposta. E a resposta que a gente tem que dar é essa. Eu acho que tem que ser respostas. Eu concordo que não pode se resumir a notinhas, é uma coisa muito mais grave, muito mais contundente as respostas que a gente tem que dar. Acho que a gente tem que pensar em formas de boicote, por exemplo. Tem algumas empresas que patrocinam a La Liga, eu já vi um movimento aí nas redes sociais, uma delas é o Santander, começar a boicotar essas empresas e ter respostas contundentes, sim. Mas, para além disso tudo, eu acho que nós precisamos defender políticas públicas, seja no Brasil, seja na Espanha, mas nosso foco aqui é no Brasil, para a superação do racismo. Então, as políticas que foram implementadas nos governos anteriores petistas, estão sendo implementadas nesse governo, e outras que ainda estão nos devendo a serem implementadas, eu acho que nós precisamos, enquanto sociedade civil, estar cobrando a implementação dessas políticas de superação do racismo e da correção, né, da compensação por essa desigualdade construída
pelo Estado brasileiro. Isso que eu queria reforçar muito, até para concluir aqui. O Estado brasileiro e as elites, as oligarquias, evidentemente, construíram essa desigualdade. O Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo, afirma que no final da escravidão os negros foram atirados à própria sorte. Eu compreendo que foi mais do que isso. Se os negros tivessem sido atirados à própria sorte, até de forma vegetativa, de geração em geração, teriam tido ascensão social mínima. Teríamos aí uma classe média negra. O Estado brasileiro, as oligarquias brasileiras fizeram mais do que isso. Eles foram protagonistas para impedir que os negros se integrassem à sociedade através do trabalho. Foi proibido o trabalho. Vamos lembrar que se proibiu trabalhar, se proibiu estudar e se impediu o acesso à terra, que seriam os três pilares para poder se integrar na sociedade capitalista que sucedeu à sociedade escravista. Então, foi uma ação deliberada do Estado. E se o Estado teve essa ação, o Estado precisa compensar essa ação que ele teve. Matias, muito obrigado mais uma vez aqui por estar aqui com a gente. Eu acho que entrevista sensacional, necessária. A gente está sempre de portas abertas aí. Espero que a gente possa construir mais parcerias e outras coisas. E é isso, no episódio de hoje a gente conversou com Ramatiz Jacino, que é professor da Universidade Federal do ABC. Mais uma vez, muito obrigado, Ramatiz. Obrigado, João. Obrigado, Amanda. Até a próxima. Grande abraço. Foi um grande prazer mesmo conhecê-lo. Agora vou fazer questão de acompanhar aí seu trabalho, professor. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Amanda. Tá bom, João. Tchau, gente. Até a próxima. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever, você já sabe, para o eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.